21ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura do Poder Legislativo de Cândido Godói, do dia 2 de dezembro de 2024, às 19 horas, no plenário Marisa Conceição Riedel Rohleder, da Câmara Municipal de Vereadores. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª Sessão Ordinária do exercício de 2024. Saúdo os vereadores Francisco Thiago Braun, Darlene Rohleder, Valdir Taisen e Reinilde Nicodem, dos Progressistas. Abel Hartmann, Alcídio Celeprim e Douglas Dresch, do MDB. E Janete da Silva Nunes, do PL. Saúdo ainda a assessoria jurídica, funcionárias da casa e as pessoas que acompanham a sessão ao vivo através da página da Câmara no Facebook, o público presente no plenário e os rádio-ouvintes da Rádio Gêmeos. Tribuna Popular, 20 minutos. Conforme ofício protocolado, dia 27 de novembro, do Conselho de Cultura de Cândido Godói, convido o senhor Stener Camargo para fazer uso da palavra a fim de falar sobre a construção do Plano Municipal de Cultura. Vou passar aqui na frente. Boa noite. Já vou passar para o Stener. Só vou fazer uma introdução para explicar um pouco por que ele está aqui. Nós estamos hoje aqui em nome do Conselho Municipal de Educação e também como coordenadora da área de Cultura e Turismo do município, porque nós temos a questão dos 3 projetos que precisam ser elaborados, votados, para que depois eles se transformem, como o Stener costuma chamar, CPF da cultura. Algo que é exigido por lei para que a gente possa aderir a programas com recursos da cultura. Nós temos aqui a presença hoje de integrantes do Conselho de Cultura do município de Cândido Godói. São integrantes de vários segmentos, fazedores de cultura aqui de Cândido Godói. E nós temos o Stener, que nesta atividade é o nosso assessor, a empresa Gestão Conectada, trabalha com vários municípios do Rio Grande do Sul e tem nos assessorado nessa questão da implantação do Plano Municipal de Cultura. Então, nós pedimos esse espaço hoje, como Conselho de Cultura também, para que o Stener possa estar explanando para os senhores vereadores e também para o público que está aqui presente, para que a gente possa entender essas propostas, esses projetos e encaminhar para que tudo possa ser feito em benefício aos fazedores de cultura de Cândido Godói. Boa noite a todos e todas, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Eu me chamo Stener, eu sou lá de Caçapava do Sul, sou um fazedor de cultura desde os 14 anos. Tenho pós-graduação em gestão pública municipal e mais de 7 anos de experiência na gestão pública, né? Sendo que nos últimos, de 2021 até abril deste ano, eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de ser secretário de Município da Cultura de Caçapava do Sul, né? E onde a gente teve a responsabilidade de implantar o Sistema Municipal de Cultura, que é um mecanismo importante, principalmente para a viabilização de recursos para os municípios, né? Tá, perfeito. Então, a gente vem construindo o plano de cultura há aproximadamente 4 meses, né? O plano de cultura município de Cândido Godói, né, nós somos contratados, a gente tem uma empresa de consultoria, a gente está atuando em mais de 30 municípios hoje no estado do Rio Grande do Sul. Aqui na região, a gente, além de Cândido Godói, tem atuado em Tucunduva, Tuparandi e Horizontina.
De início, né, a gente precisa entender as políticas de fomento à cultura no Brasil, que começam na década de 90 com a aprovação da então Lei Rouanet, que é um mecanismo de financiamento para projetos culturais através de nível nacional, né, através do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, onde o Estado ele deixa de arrecadar, ele abre mão de arrecadar parte do imposto de renda dessas pessoas físicas e jurídicas para o fomento à cultura, sendo essa a primeira legislação de fomento à cultura no Brasil. E a partir deste mecanismo, né, historicamente vem se construindo novas políticas até chegar no momento que a gente tem vivido hoje no Brasil, né? Então se cria uma série de legislações, e aí resumindo, né, vou tentar resumir os tópicos para vocês, porque a gente tem um arquivo de mais de 30 páginas, né? Recentemente, a gente tem, a nível de financiamento de Estado, o Sistema Procultura, que é o sistema de cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que vem fomentando tanto os fazedores de cultura sem fins e com fins lucrativos, quanto as prefeituras municipais através de editais específicos do FAC, especialmente naqueles anos que não são eleitorais. Recentemente, né, a gente teve em 2021 um edital de 30 milhões para as prefeituras municipais, que tinham o sistema, para ser contemplado, deveria ter o seu sistema municipal de cultura. Esse edital ele permitiu que as prefeituras buscassem recursos para uma bolsa de fomento de R$800 para aqueles fazedores de cultura que tiveram a sua renda diretamente afetada devido à pandemia do Covid-19. E recentemente, no ano de 2023, a gente teve para os municípios, né, o FAC dos eventos culturais populares, onde os municípios poderiam solicitar até R$1 milhão para fomento de eventos culturais. Depois se criou um sistema de distribuição, né? O máximo que os municípios foram contemplados foi em torno de R$152 mil, ou seja, foi criada uma forma de divisão desse recurso, e aqueles municípios que pediram 1 milhão receberam 152 mil. E aí, conforme o município solicitava, foi criada essa redistribuição de recursos, mas o mínimo que cada município recebia era R$30 mil, para que se realizasse até 3 eventos culturais do município. E a gente precisa lembrar, né, por exemplo, R$152 mil é mais do que a metade do que eu tinha, por exemplo, de orçamento enquanto secretário para a pasta da cultura. Então é um valor bastante significativo. Imagina no município, né, do porte de Caçapava, que é 32 mil habitantes, imagina R$152 mil, né, para o município do porte de vocês é um recurso bastante significativo. Então são exemplos de políticas de cultura que o governo do estado tem elaborado. Amanhã, inclusive, tem uma audiência pública virtual com a Secretaria de Estado da Cultura para ser definidos a aplicação dos recursos para o ano de 2025. Recentemente, também, a gente precisa entender que, a partir da pandemia do Covid-19, foi implantada a nível federal uma política de repasse fundo a fundo, onde o Fundo Nacional de Cultura repassa recursos diretamente para as contas dos municípios, através, inicialmente, da Lei Aldir Blanc I, que é uma lei de 2020 que visava a garantia da manutenção dos espaços culturais, né? E todos os municípios eles receberam esse recurso como um recurso emergencial para garantir a sobrevivência dos fazedores de cultura. E aí a gente precisa entender que a cultura ela é um setor econômico do país que movimenta 3,11% do PIB nacional. Isso representa 7,5 milhões de empregos e mais de 130 mil CNPJs no Brasil. Além disso, né, a partir da criação dessa política de repasse fundo a fundo, foi construído um movimento nacional, né, para garantir a retomada do setor cultural como setor econômico, porque a cultura foi um segmento que fechou junto com todas as atividades econômicas e foi um dos setores que voltou às suas atividades por último. Surge, então, a Lei Paulo Gustavo,
que vem do superávit do Fundo do Audiovisual e do Cinema, né, e garante também recursos para todos os municípios. Por último, a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, que vai garantir cerca de 3 bilhões por ano para todos os entes da federação. E, recentemente, o Marco Regulatório da Cultura, que é uma lei recente aprovada agora entre setembro e outubro pelo Congresso Nacional, que será a lei de licitações para o setor cultural. Aqueles municípios que receberam os recursos, principalmente da Lei Paulo Gustavo, e para continuar recebendo os recursos da Política Nacional Aldir Blanc, precisam cumprir alguns requisitos. E um deles é implantar o seu sistema municipal de cultura, pode ir, que são 3 leis básicas que a gente chama do CPF da cultura, né? Que, separadamente, em 3 legislações, criar o seu Conselho Municipal de Cultura, o seu fundo municipal e ter um plano municipal de cultura que vai caracterizar todo o município e trazer as demandas ao longo de pelo menos 10 anos de gestão, sendo essas demandas cumpridas a curto, médio e longo prazo. A gente trabalha ali a curto prazo em torno de 2 anos, a médio prazo até 6 anos e longo prazo até 10 anos. Então a gente criou um processo de metodologia, né, para essa consultoria, seguindo a cartilha do Ministério da Cultura para a elaboração desse plano, onde a gente disponibilizou um formulário para identificar a realidade do município. E esse formulário ele foi distribuído de forma virtual no município e a gente teve aproximadamente 90 respostas, né? Que a partir dessas respostas a gente teve toda a caracterização do município. Pode ir indo. A gente faz toda a caracterização dos aspectos históricos, né, contando a história do município, os aspectos geográficos, enfim, todos os detalhes de qualificação do município, né, contando essa história, porque isso é relevante para o plano. E também fazendo o levantamento do aspecto cultural, de tudo aquilo que o município possui como potencialidades. O objetivo principal do plano, né, é que a gente consiga manter e ampliar as políticas de acesso à cultura, garantindo a cultura como, além de setor econômico, como um setor que pode ser transformador social, né? Porque se a gente, vou dar um exemplo, né, da minha cidade, que tem 8 CTGs, praticamente todos têm invernadas artísticas, né? Então, se a gente fomenta esses grupos culturais e que esses grupos consigam fazer um trabalho social, a gente vai ter uma devolução social, né? E isso vai impactar no dia a dia das cidades. Então, a cultura, além de ser um setor econômico, ela tem o seu papel social também. Pode ir passando até... Então, o plano, ele é um documento que tem validade por 10 anos, mas a cada 2 anos ele vai ser revisado. Ele precisa passar por um processo de revisão através de uma conferência que a gente chama Conferência Municipal de Cultura. Então, o município que tiver o sistema, ele recebe do governo do estado, do sistema estadual e do sistema nacional, as diretrizes de como fazer a sua Conferência Municipal de Cultura, elege delegados, essas pessoas serão os representantes do município na conferência estadual, e aí na conferência estadual se define quem serão os representantes do estado na conferência nacional. Esse evento ele tem que acontecer a cada 2 anos e é uma forma de aferir que aquelas metas e objetivos que estão no plano de cultura estão sendo cumpridos e identificar também os pontos fortes e os pontos fracos para que se atinja esses objetivos do plano. Além disso, né, se cria um sistema de financiamento à política cultural no município. Depois, nas metas, ali, eu vou dar algumas ideias, inclusive que o legislativo pode participar. Não somente como agente fiscalizador, mas também com legislações que possam potencializar a cultura dentro do município.
Então, a partir do plano de cultura se cria um mecanismo de financiamento, né, que a gente colocou aqui. Depois, futuramente, o município, a gestão, ela vai regulamentar de que forma esse financiamento vai acontecer dentro das rúbricas do Departamento de Cultura, no caso do município aqui. É importante que os municípios que aderiram à Política Nacional Aldir Blanc, para que siga recebendo os recursos pelos próximos 4 anos, comprove, a partir da próxima solicitação, que o mesmo valor que recebeu, ele investe do seu recurso próprio no setor cultural no município. Então, acho que o município aqui recebeu aproximadamente 61 mil, né? É o valor que virá todos os anos, a partir deste ano, para a Política Nacional Aldir Blanc, e o município ele precisa comprovar que destina pelo menos esse valor dentro do seu orçamento próprio para o Departamento de Cultura. Além disso, né, precisa ter o seu sistema, que é o que o município está fazendo aqui. E na sexta-feira passada, não lembro se foi nessa sexta ou na outra, mas saiu uma medida provisória, não foi na passada, foi na retrasada, uma medida provisória do governo federal, determinando que os municípios tenham, prorrogando o prazo da execução da Política Nacional Aldir Blanc, que era até 31/12, para junho do ano que vem, e determinando que os municípios, para solicitar esse recurso novamente, ele tenha executado pelo menos 50% do recurso. A nível de Rio Grande do Sul, para vocês terem noção, dos 497 municípios, 92% apenas aderiram à Política Nacional Aldir Blanc, ou seja, 8% dos municípios não quiseram aquele recurso, que veio sem contrapartida nenhuma, recurso que ele é repassado da União para o município repassar através de editais para projetos culturais e para as entidades, para a manutenção das entidades do município. Então, 8% dos municípios gaúchos não quiseram esse recurso. E, além disso, dos 92% hoje, aproximadamente 200 municípios gaúchos ainda não executaram a sua Política Nacional Aldir Blanc, sendo que o prazo inicial era até 31/12. A nível de Brasil, o equivalente ao não executado é aproximadamente 1,7 bilhões. Então, não é só o Rio Grande do Sul que está nessa situação. O Rio Grande do Sul, atipicamente pela questão climática, muitos municípios não conseguiram fazer a sua execução. Mas, a nível nacional, a justificativa talvez seja o processo eleitoral que tenha atrasado, né, essa execução dos recursos. Então, o governo federal ele editou essa medida provisória que prevê a extensão desse prazo, mas também determina que os municípios tenham executado pelo menos 50% para poder solicitar o recurso novamente. Então, aqueles municípios que não executarem os 50% vão perder esse recurso pelos próximos 4 anos. Não é o caso do município, que já selecionou seus projetos, já pagou todo mundo, já está em fase de execução. Tá? A gente precisa... Pode ir passando. Não vou me ater à questão, mas a cultura, ela já comentei, né, que ela tem a sua dimensão simbólica, cidadã e econômica, né? E aí ali a gente detalha cada uma dessas dimensões. E aí a gente fez o diagnóstico do município, né, que a gente identificou as entidades, primeiro, que têm espaço cultural, os espaços públicos que podem ser utilizados como espaços de cultura, né? Aí a gente pode indo. O município, então, ele não tem ainda uma secretaria de cultura, uma pasta própria que trabalha a pauta da cultura, mas tem um departamento vinculado à Secretaria de Educação. Aí a gente identificou a questão das vocações e potencialidades, né? E aí a gente conta um pouquinho da história de cada uma das entidades, né, do CTG, dos grupos folclóricos, né, do artesanato. Eu estou tentando resumir, né, depois vai ter todo esse detalhamento que vocês vão poder ter com mais calma. E também as fragilidades e os obstáculos, que depois eu vou detalhar lá na última parte, que é o mais interessante, que são as metas desse plano. Então, a gente identificou o setor da música, eventos, dança e teatro, né, que é a questão das bandas, das bandinhas, como a gente fala. A Escola de Música Império do Som, como
segmento da música dentro do município. O grupo de dança de idosos, o grupo de música de idosos, né? E, além disso, os eventos culturais, destacando a Expocand como o principal evento cultural do município, né? Inclusive, lá nas metas, a gente colocou uma meta específica de fomento à Expocand, porque eu verifiquei ali no Google que a Câmara de Vereadores, inclusive, ela aprova um repasse para a Expocand, e, às vezes, quando a gente não tem isso dentro dos planos e dentro do orçamento, né, pode ser alvo de apontamento do Tribunal de Contas. Então, no momento que se aprova o repasse para a Expocand, que é o principal evento do município, e ele está embasado num plano que foi, né, aprovado, então a gente tem aí um embasamento para evitar esse tipo de situação junto ao Tribunal de Contas. Então, a gente destacou também o setor do tradicionalismo, né, pela questão do CTG Sentinela da Coxilha, e dos grupos folclóricos, né, o Hanover e o grupo o Braspol também. Pode ir passando. Aí a questão do artesanato, a gente destaca, tem a Artcand, que é a Associação de Artesanato do município. Pode ir passando. E aí o setor de patrimônio histórico também, pela questão da forte história dos gêmeos, né, e da fonte também como elemento do patrimônio histórico do município. Pode ir passando. E aí a gente chega, a partir do levantamento que a gente fez, né, a gente chega a uma série de metas que o plano ele estabelece para a execução ao longo de 10 anos, né? Depois eu vou falar ali do que a gente identificou das fragilidades. Daí a gente coloca como meta aumentar a participação da comunidade em atividades culturais. Aí de que forma a gente vai fazer cada uma dessas metas serem cumpridas em 2 anos, em 6 anos e 10 anos. Quais as ações o município precisa tomar a partir do departamento para que a gente consiga melhorar isso que foi apontado no plano. Então, aumentar a participação da comunidade em atividades culturais, criar e melhorar os espaços culturais do município, garantir recursos financeiros para os grupos culturais, ampliar a divulgação das atividades culturais, garantir apoio financeiro às entidades, aí eu já cito quais as entidades ali, apoiar o artesanato do município, apoiar a Expocand, apoiar os demais eventos culturais do município. Só isso aqui que eu tinha falado, da questão do legislativo. Uma sugestão, né? Hoje o município não possui ainda uma lei que estabelece o calendário oficial de eventos do município. Então, a sugestão que eu trago, por exemplo, é que a partir de outubro ali, do ano anterior, o departamento eu faça um chamamento, eu sei que acontece geralmente em janeiro para reservar as datas, mas que faça o credenciamento dos eventos do próximo ano e cria uma lei chamada Calendário de Eventos do Município. A gente pode até disponibilizar um modelo. E essa lei do Calendário de Eventos do Município pode prever que aqueles eventos que estão no calendário recebam recurso, apoio financeiro, né, patrocínio da Secretaria do Departamento de Cultura. Então, isso ajudaria a respaldar ainda mais o prefeito. E, além disso, os vereadores eles podem incluir a qualquer momento, fazer uma lei que ele é um evento no calendário oficial de eventos, né? Não sei se vocês têm emenda impositiva de vereador, mas aí também, tendo a questão das emendas impositivas, esses eventos, estando no calendário oficial de eventos, eles podem receber aporte através dessas emendas impositivas. Além disso, a questão de estabelecer uma política de preservação do patrimônio. Isso também é interessante para a Câmara de Vereadores, porque o município ele pode ter a sua própria lei de patrimônio histórico, né, de proteção desse patrimônio histórico. Então, os vereadores eles podem propor legislação nesses 2 sentidos. Aí a gente coloca também como meta a busca do cofinanciamento de outras fontes de recursos. Daí a gente cita o FAC, a Rouanet, a Política Nacional Aldir Blanc, né, que são leis de incentivo.
E, além disso, a gente coloca a questão de qualificação das entidades, porque muitos desses recursos a prefeitura, às vezes, não consegue acessar, mas ela pode dar o suporte para as entidades culturais acessar esse recurso. A minha experiência na gestão foi de qualificar o máximo possível das entidades culturais para buscar recursos de editais. Recentemente, saiu um edital da PENAB de 67 milhões do governo do estado, e a gente teve 4 projetos aprovados. Um projeto de 80 mil, 2 projetos de 100 mil e um projeto de 120 mil reais. Então, esse recurso ele vai diretamente para as entidades, para os CTGs, para os clubes sociais que fazem cultura, manter as suas atividades e realizar mais atividades. Então, é bem importante que se faça cada vez mais qualificação para que os fazedores de cultura consigam buscar esses recursos que muitas vezes não são possíveis de serem buscados pela Prefeitura Municipal. A gente coloca também a questão de ampliar a estrutura do Departamento de Cultura, ampliando o número de servidores, né, qualificando esses servidores e, dentro de 10 anos, realizar um estudo da possibilidade de se criar uma pasta específica da cultura. Garantir acessibilidade, né, para todas as atividades culturais, para todos os munícipes, independente de condição financeira, mas essa é uma questão também, depois vai estar na outra meta, mas também promovendo a acessibilidade, principalmente para aquele público que é mais periférico, né, o público do cadastro único. Além disso, a gente coloca como meta estabelecer uma rede de intercâmbio cultural junto com os municípios vizinhos. A gente tem exemplos de alguns eventos que acontecem na cidade vizinha e que o município ele não consegue comportar toda a estrutura de rede hoteleira e de alimentação, e acaba os municípios vizinhos ganhando com esses eventos. Então, é bem importante que se fortaleça estou concluindo já, essa rede entre os municípios. Pode passar? Aí, como eu já tinha falado, a questão dos grupos sociais. E aí, só contextualizando para finalizar, a gente identificou como os problemas principais para serem solucionados ao longo dos 10 anos, né, a baixa participação da comunidade, a falta de espaços adequados, e a falta de apoio financeiro e a falta de divulgação. E esses quatro pontos fracos foram identificados a partir das 90 respostas dos formulários. Pode ir passando. Pode. Aí o plano, então, ele vai ter revisão a cada 2 anos, né, como eu falei, na Conferência Municipal de Cultura. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. Já tenho espaço para perguntas. Né? Se tiver alguma pergunta? Não tendo nenhuma pergunta, então agradecemos ao senhor Stener pelas explanações, né? Acho que ficou claro, né? Foi muito importante nessas questões, né? Mais, sintam-se à vontade, né, para acompanhar a nossa. Haverá sessão extraordinária na quarta-feira, dia 4 de novembro de 2024, às 19 horas, para a votação do projeto de lei número 41 de 2024, conforme artigo 28, parágrafo 1º da Lei Orgânica. A ata da sessão anterior encontra-se publicada no mural desde o dia 26 de novembro de 2024, conforme regimento interno. Emendas podem ser apresentadas. Não havendo nada a acrescentar, coloco a ata em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Não há correspondências recebidas a serem lidas. Vamos para o grande expediente. Comunicação
de líderes. Começamos hoje com a vereadora Darlene Rohleder, dos Progressistas. Saudar o presidente dessa casa, todos os meus colegas vereadores, assessoria jurídica, o Jason, as funcionárias da casa, a quem nos acompanha ao vivo pelo Facebook, aos ouvintes da Rádio Gêmeos, e em especial ao público que nos prestigia essa noite, nessa sessão legislativa, a todos que fazem parte de grupos culturais, aos vereadores eleitos que estão nos prestigiando também aí, que estarão nessa casa exercendo seus trabalhos no próximo ano, ao Gilmar e ao Afonso, sejam bem-vindos. Retorno esse mês às atividades do Legislativo Municipal, onde no mês passado, no mês de outubro, tivemos um colega que esteve aqui na Câmara, que era o suplente, né? Então, estamos retornando aí, comunicando a toda a comunidade godoiense, que qualquer dúvida estamos à disposição. Também saudar de uma forma especial aí o Stener, participei com eles, algumas pessoas também estiveram presentes, uma reunião juntamente com o Guerino Baques, há uns dias atrás, na Associação Comercial e Industrial, na CI, onde a gente já falava um pouquinho também sobre o que ele apresentou, e com certeza esse projeto entrou hoje, né, para ser apresentado, aí o Plano Municipal de Cultura, e a gente vai com certeza aí nos trâmites legais da questão da Câmara, vai ser apresentado e será colocado em votação aí para a gente dar continuidade a esse projeto belíssimo que vocês começaram. Parabéns a Dani também, que fez parte de todo esse trabalho junto com a administração municipal, que eu sempre digo, a gente é passageiro na vida pública, né? E o que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito, porque vão ser para as próximas gerações que vão usufruir disso. Então, parabéns a todos que deram início a esses trabalhos e, com certeza, é o intuito da gente dar continuidade, tanto do Legislativo Municipal como do Executivo também. No mais, eu desejo uma boa sessão legislativa a todos. Eu agradeço o meu espaço. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Janete da Silva Nunes, do PL. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Jair Eberhard, caros colegas vereadores, jurídicos, Jason, as funcionárias da casa, ao público que nos assiste via Facebook, ao público aqui que está presente, assistindo. Quero agradecer ao Estênio também pela bela apresentação, né, deixar bem claro um projeto maravilhoso que veio do Executivo, acho que veio oferecer a toda a comunidade, amplo, né? Nossa população está esperando por isso, ansioso, né? Está aí o nosso Lúcio da música, né? Que faz parte. Então, assim, a nossa juventude, nosso povo, a nossa comunidade está aguardando esse projeto há mais tempo. Então, sejam todos bem-vindos. Esperamos que continuem conosco na nossa sessão. Agradeço o espaço. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Douglas Dresch, do MDB. Eu agradeço, presidente. Obrigado, vereador. Projetos do Poder Executivo a serem apresentados. Leitura do projeto de lei número 42 de 2024. Projeto de lei número 42 de 2024, de 28 de novembro de 2024. Aprova o Plano Municipal de Cultura e dá outras providências. Artigo 1º. Institui o Plano Municipal de Cultura de Cândido Godói para o período de 2024 a 2034, constante no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O Plano Municipal de Cultura de Cândido Godói será acompanhado pelo Conselho Municipal de Política Cultural e sua execução será coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 3º. Os recursos necessários às execuções do Plano Municipal de Cultura de Cândido Godói serão consignados nos instrumentos orçamentários, observada a disponibilidade financeira do município e o cronograma geral elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura manterá sistema de monitoramento das metas, ações e indicadores do plano aprovado nesta lei, bem como dará ampla publicidade aos resultados alcançados mediante comunicação institucional permanente. Artigo 5º. O Plano Municipal de Cultura de Cândido Godói será objeto de atualização a cada 2 anos, através da Conferência Municipal de Cultura. Parágrafo único.
As atualizações ocorrerão mediante consulta popular definida em conjunto entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Artigo 6º. Plano Municipal de Cultura poderá ser modificado por decreto executivo. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cândido Godói, em 28/11/2024. Valdir Luiz Goldschmidt, Prefeito. Justificativa do projeto. Senhor Presidente e demais parlamentares, encaminhamos o presente projeto de lei com o objetivo de aprovar a criação do Plano Municipal de Cultura de Cândido Godói, visando estabelecer diretrizes para o desenvolvimento cultural do município, alinhando-se aos princípios do Sistema Nacional de Cultura, SNC. Este plano busca garantir a implementação de políticas públicas culturais que promovam a preservação do patrimônio histórico e artístico, a diversidade cultural e a inclusão social. Através de um planejamento participativo, com a integração de agentes culturais locais, será possível fomentar a produção cultural, a formação de políticas e fortalecimento de uma economia criativa local. A implantação desse plano é essencial para articulações entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil, estabelecendo ações que atendem às especificidades culturais da cidade. Ao aderir ao SNC, o município passa a integrar uma rede de cooperação, assegurando acessos de recursos e financiamentos, e consolidando a cultura como um direito fundamental, promovendo o bem-estar e a identidade da população. Cremos o presente projeto de lei plenamente justificado e aguardamos a aprovação unânime dos nobres edis. Atenciosamente, Valdir Luiz Goldschmidt, Prefeito. O projeto de lei número 42 de 2024 continuará em estudo. Leitura do projeto de lei número 43 de 2024. Projeto de lei número 43 de 2024, de 28 de novembro de 2024. Orça, receita e fixa a despesa do município de Cândido Godói para o exercício financeiro de 2025. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Cândido Godói para o exercício financeiro de 2025, compreendendo: primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração, direta e indireta, a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Capítulo 2º. Do Orçamento Fiscal e da Lei da Seguridade Social. Seção 1. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social é de R$ 50.793.200. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo origens dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do anexo 2º. 2. Evolução da receita. Seção 2. A fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa total fixada no orçamento fiscal e da Seguridade Social é de R$ 50.793.200. Artigo 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 26 da Lei Municipal número 3.045 de 2024, LDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, e com o artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000. Seção 3. Da distribuição da despesa por órgão,
Artigo 6º. A despesa total fixada por função, poderes e órgãos, a consolidação dos quadros orçamentários e o demonstrativo por órgão estão definidos no anexo 4 e 5 e QDD. Seção 4. Da autorização para abertura de crédito. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a: primeiro, abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido. Segundo, abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto, atividades ou unidade orçamentária, existindo os elementos de despesa, até o limite total da dotação orçamentária. Terceiro, abrir crédito suplementar com saldo de recursos não utilizados no exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre superávit. Quarto, abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo órgão, existindo os elementos de despesa, até o limite total da dotação orçamentária. Quinto, abrir crédito suplementar no orçamento municipal vigente até o limite de 10% da despesa total fixada. Sexto, abrir e suplementar dotação do grupo de natureza de despesa, com pessoal e encargos sociais, dívida pública e corrente, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas no grupo. Sétimo, abrir subelementos de despesa nos respectivos elementos de despesa já previstos. Parágrafo 1º. As autorizações constantes nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º desse artigo se formalizarão por ato do prefeito. A constante do inciso 7º será através do próprio setor de contabilidade. Parágrafo 2º. Exclui-se da data base de cálculo do limite autorizado do caput desse artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de créditos contratadas e a contratar. Parágrafo 3º. Fica o Poder Legislativo autorizado a fazer as suplementações orçamentárias nas dotações deste poder, por ato de seu presidente, mediante resolução e sem limite de índices. Capítulo 3º. Das disposições gerais e finais. Artigo 8º. A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de crédito ficam limitadas aos efeitos recursos assegurados. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, remanejamento de dotações na mesma unidade orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais e aplicáveis à matéria. Artigo 10º. As transferências financeiras destinadas à Câmara de Vereadores estão disponíveis a partir do dia 20 de cada mês. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante lei específica, a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nessa lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção da autorização do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos. Artigo 12. O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 13. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025. Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, em 28 de novembro de 2024. Valdio Leis Goldschmidt, prefeito.
Justificativa do projeto. Caros legisladores municipais, apraz-nos cumprimentar vossas senhorias na oportunidade em que encaminhamos ao Poder Legislativo a proposta orçamentária para o exercício 2025. A execução do orçamento de 2024 ocorreu dentro da normalidade, com o aumento do ingresso de recursos do ICM superior ao estimado. O município, após o segundo quadrimestre de 2024, possui dívida fundada em empréstimos no valor de R$ 529.054,12, conforme anexo. Para a fixação das metas incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual 2025, foram submetidas à população desse município através de audiência pública realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. No mais, uma vez cumpridas todas as normas constitucionais e infraconstitucionais citadas, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, espera e acredita ver aprovado esse projeto de lei, que é fundamental e imprescindível para a vida administrativa desse município. Sem mais, Valdir Luiz Goldschmidt, prefeito. O projeto de lei número 43 de 2024 continuará em estudo. Leitura do projeto de lei número 44 de 2024. Projeto de lei número 44 de 2024, de 29 de novembro de 2024. Abre crédito adicional especial no valor de R$ 110 mil. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente no município de Cândido Godói crédito adicional especial no valor de R$ 110 mil, conforme dotação abaixo identificada. Secretaria Municipal de Agricultura, Economia e Meio Ambiente. Atividade: apoio para realização expocante, elemento de despesa, R$ 110 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para a cobertura dos créditos adicionais especiais provirão de cessão de arrecadação recursos livres no valor de R$ 110 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cândido Godói, em 29 de 11 de 2024. Valdir Luiz Goldschmidt, prefeito. Justificativa do projeto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói. Submeto à apreciação de Vossa Excelência projeto de lei que promove a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual, lei com vistas à abertura de crédito adicional especial para possibilitar a firmatura de parceria com a Expocante para o repasse de R$ 110 mil, que serão utilizados no lançamento e divulgação da feira, que será realizado nos dias 8 a 12 de outubro de 2025. Considerando a importância que a Expocante representa para o município e a região, considerando que a feira é um fator importante na alavancagem da economia local e regional, sendo assim justificado o repasse de recursos. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência de prazo legal para formalizar a adequação orçamentária, solicito a tramitação da proposta em caráter de urgência. Valdir Luiz Goldschmidt, prefeito. O projeto de lei número 44 de 2024 continuará em estudos. Leitura do projeto de lei número 45 de 2024. Projeto de lei número 45 de 2024, de 2 de dezembro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal ceder por comodato lotes da área industrial e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, por meio de comodato, a área de 2.337,41 metros quadrados, constituída pelo lote número 04 da quadra A da área industrial, localizada na localidade denominada Esquinaltão, município de Cândido Godói, Rio Grande do Sul. A empresa Daniel Jacol Salter Limitada, CNPJ número 25 167 747 1000 invertido 60,
nos termos da Lei Municipal número 892, de 90, e alterações posteriores. Artigo 2º. O comodato vigorará pelo período de 5 anos, a partir da vigência dessa lei, quando será feita a tramitação definitiva da propriedade das áreas por doação às respectivas empresas, desde que tenham atendido os constantes no artigo 9º da Lei Municipal número 892, de 90, e Lei número 1584, de 2003. Parágrafo único. No caso de não cumprimento das condições estabelecidas no caput, a área será revertida ao município, podendo a empresa levantar as benfeitorias ou ser indenizadas a critério do município. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito do município de Cândido de Godói, Rio Grande do Sul, em 2/12/2024. Valdir Luiz Goldschmidt, Prefeito. Justificativa do projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, o propósito primordial desse projeto é promover o desenvolvimento econômico e social do nosso município, bem como fortalecer o setor industrial local. Ao ceder em comodato o lote mencionado, estamos oferecendo oportunidades concretas para a empresa do ramo de moveleiro ampliar sua produção. Isso contribuirá para a geração de empregos e aumento da arrecadação municipal. A empresa comodatária tive seu projeto criteriosamente avaliado pela Comissão de Avaliação. Foi aprovado sem restrições. A empresa demonstrou comprometimento com o desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e capacidade de investimento, o que reforça a pertinência desta iniciativa. Além disso, a previsão de transmissão definitiva da propriedade da área após um período de 5 anos, desde que a empresa atenda às condições estabelecidas na legislação municipal, é uma medida estratégica. Isso proporciona um ambiente de segurança jurídica para o investidor, ao mesmo tempo que garante a manutenção do interesse público e o cumprimento das obrigações legais por parte da empresa beneficiada. Ressaltamos também a cláusula que prevê a reversão da área ao município em caso de descumprimento das condições estabelecidas. Essa salvaguarda é fundamental para assegurar que os objetivos do projeto sejam alcançados de forma efetiva, evitando possíveis desvios ou abusos por parte dos beneficiários. Portanto, considerando o potencial impacto positivo dessa medida para o desenvolvimento econômico e social de Cândido de Godói, bem como os mecanismos de controle e fiscalização previstos, reiteramos a importância do presente projeto de lei e esperamos sua aprovação legislativa. Valdir Luiz Goldschmidt, Prefeito. O projeto de lei número 45 de 2024 continuará em estudo. Projetos do Poder Executivo com parecer para votação. Projeto de lei número 38 de 2024. Cria o Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Cândido Godói e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer de comissão. A Comissão de Redação, em sessão de 2 de dezembro de 2024, opinou por unanimidade de votos pela execução correta da redação do projeto de lei número 38, de 12 de novembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Darlene, Reinilde, Francisco, Valdir, Janete e Alcídio. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido de Godói, em 2 de dezembro de 2024, presidente Darlene, relator Francisco. Parecer de comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, em sessão de 2 de dezembro de 2024, opinou por unanimidade de votos pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei número 38, de 12 de novembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Darlene, Reinilde, Valdir, Francisco, Douglas e Abel. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido de Godói, em 2 de dezembro de 2024, presidente Reinilde, relator Darlene. O projeto de lei número 38 de 2024 está em discussão.
Não havendo interessados, coloco o projeto de lei número 38 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. O projeto de lei número 38 de 2024 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 39 de 2024 dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura, Funcultura, vinculado à Secretaria Município de Educação e Cultura do município de Cândido Godói, RS. Leitura dos pareceres. Parecer de comissão. A Comissão de Redação, em sessão de 2 de dezembro de 2024, opinou por unanimidade de votos pela execução correta da redação do projeto de lei número 39, de 13 de novembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Darlene, Reinildo, Francisco, Valdir, Janete e Alcídio. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, em 2 de dezembro de 2024. Presidente Darlene, relator Francisco. Parecer de comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, em sessão de 2 de dezembro de 2024, opinou por unanimidade de votos pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei número 39, de 13 de novembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Reinildo, Valdir, Darlene, Francisco, Douglas e Abel. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, em 2 de dezembro de 2024, presidente Reinildo, relator Darlene. O projeto de lei número 39 de 2024 está em discussão. Não havendo interessados, coloco o projeto de lei número 39 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. O projeto de lei número 39 de 2024 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 40 de 2024 altera a denominação e a composição do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, instituído pela Lei número 1374 de 2001 e suas alterações. Leitura dos pareceres. Parecer de comissão. A Comissão de Redação, em sessão de 2 de dezembro de 2024, opinou por unanimidade de votos pela execução correta da redação do projeto de lei número 40, de 13 de novembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Darlene, Reinildo, Francisco, Valdir, Janete e Alcídio. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, em 2 de dezembro de 2024, presidente Darlene, relator Francisco. Parecer de comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, em sessão de 2 de dezembro de 2024, opinou por unanimidade de votos pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei número 40, de 13 de novembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Reinildo, Valdir, Darlene, Francisco, Douglas e Abel. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, em 2 de dezembro de 2024, presidente Reinildo, relator Darlene. O projeto de lei número 40 de 2024 está em discussão. Não havendo interessados, coloco o projeto de lei número 40 de 2024 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. O projeto de lei número 40 de 2024 foi aprovado por unanimidade de votos. Vamos para as proposições. Uma moção da vereadora Janete da Silva Nunes, do PL. Moção. Solicita ao Poder Legislativo que envie moção parabenizando a aluna Maiana Bigger por representar o nosso município e ser a melhor atleta karatê da Copa Rio Grande do Sul, que aconteceu em Manoel Viana. E também para incentivar que mais crianças e jovens participem desse projeto social, Cidadão do Amanhã, que é muito importante na formação e educação dos nossos jovens. Justificativa da vereadora. A moção já se autojustifica. A moção está em discussão. Senhor presidente, colega vereadora Janete, eu peço a associação da moção. Obrigada. Parabenizo de uma forma especial também a todas as crianças que fazem parte aí desse projeto. Continua em discussão. Não havendo interessados, coloco a moção em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. A moção da vereadora Janete, com a associação da vereadora Darlene,
Foi aprovada por unanimidade de votos. Uma moção da vereadora Darlene Rohleder, dos progressistas. Moção. Solicita ao Poder Legislativo que envie moção parabenizando a equipe godoiense Marrecão Danzer Estética Automotiva, que se consagrou campeã, a equipe Palmeiras vice-campeã, a equipe Chucros de Berço Agrovema em terceiro lugar e a equipe Esportivo Multividros Eletromaster Cotri-Rosa em quarto lugar no Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Parabeniza também a todas as equipes participantes e o CMD pela organização. Justificativa da vereadora. A moção se autojustifica. A moção está em discussão. Eu peço à vereadora associação na moção. Associação Também. concedida. Também peço associação para esse projeto. Associação concedida. Continua em discussão. Não havendo interessados, coloco a moção em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. A moção da vereadora Darlene, com a associação do vereador Chico, a vereadora Reinilde, foi aprovada por unanimidade de votos. Uma indicação do vereador Valdir Tyson, dos progressistas. Indica para que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, envie ofício para o Estado para que este realize a sinalização de velocidade máxima de 60 km por hora, com redutor de velocidade entre a linha esquina União, situada no município de Cândido Godói, Rio Grande do Sul, e o trevo de acesso ao município de Campina das Missões, acesso à entrada do cemitério. Justificativa do vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste até o momento, aqui é um pedido assim, ó, que cada vez está ficando mais difícil, mais complicado, mais perigoso, né? Porque está se tornando, se formando loteamentos, empresas, né? Que estão na beira da faixa. Então a faixa praticamente está passando pela cidade, né? Então nós temos a IRS 165 que também atravessa a nossa cidade, né? Parte da nossa cidade. E essa 307 ela passa também já praticamente pela cidade. Então, está ficando muito perigoso. Então, eu até tinha solicitado para nós colocarmos tachões no eixo da pista, né? Não está bem formada essa indicação, porque é difícil conseguir redutor de velocidade. O Estado não faz isso, dificilmente atende esses pedidos, né? Mas seria muito importante colocar uma sinalização, placas reduzindo a velocidade, porque a velocidade é muito alta, é um retão ali entre os trevos, principalmente, né? E tem muito morador costeando o asfalto, tem muita gente caminhando, né? Até não é um lugar específico para caminhadas, mas o povo caminha, então seria importante ter esses redutores de velocidade, placas sinalizando para redução. Seria essa a justificativa. Obrigado, senhor presidente. A indicação está em discussão. Vereador Valdir, eu peço associação. Eu fui procurado também no mês passado, a qual eu estive licenciado aqui da Câmara Legislativa. E além disso ainda, vereador, bem citado pelo senhor, a quantidade de gente que se desloca diariamente da esquina União vindo trabalhar para a cidade. E, da mesma forma, da cidade indo para a área industrial. E o que hoje se fala muito que não tem condições, não existe mais acostamento. Então, as pessoas estão caminhando praticamente dentro dos barrancos para poder se deslocar. Então, acho que de grande valia essa tua indicação, vereador. Peço à associação e que a próxima legislação executiva também se desloque a Porto Alegre, no Dair, porque eu acho que essa parte da cidade, hoje até a esquina União, ela merece um cuidado particular. O vereador Valdir já disse, a cidade ela já está lá na esquina União. A quantidade de gente saindo e entrando na RS, e hoje a nossa RS 307 é de um movimento enorme, né? Então, até, vereador Valdir, antigamente eu acho que existia ali na parte da esquina União,
aquela parte central, acho que até existia os tachões para se deslocar para lá, né? Ainda organizava um pouquinho melhor o trânsito. Mas de igual forma, vereador, peço indicação nessa importante indicação do senhor. Associação concedida, quero, aqui eu anotei a caneta ali que de repente a gente pode incluir nesse ofício, né? Um refúgio que dá acesso à área industrial, né? Que nem o vereador Chico falou, anos atrás tinha um refúgio no meio da pista, né? Então ficava fácil o acesso. Hoje, se tu vem ali, tu quer entrar para a pista, vem alguém de frente, tu tem que se jogar para acostamento que está cheio de buraco. Então, esse refúgio seria importante, porque agora está sendo feito o asfalto lá para a área industrial, né? Que tanto o pessoal estava esperando. Então, agora está sendo feito esse asfalto. Parabéns à administração por essa obra, né? Mas seria importante se nós conseguíssemos, né, através do Estado, um refúgio, um acesso melhor para a área industrial. Continua em discussão. Da mesma forma, presidente, peço à associação ao vereador Valdir, referente a essa indicação. Infelizmente, o Estado não coloca redutores de velocidade, principalmente os que de fiscalização, né? Que também seria importante, não necessariamente para multar, mas para coibir justamente esse tipo de excesso de velocidade, né? Como bem dito, se tu olhar dos dois lados da faixa, são poucos os lugares que não tem residência ou tem empresa, né? Então, essa RS, vindo da esquina Neon até o trevo ali do cemitério, praticamente tem muitas pessoas morando, e assim como o vereador Francisco falou, não tem acostamento também, né? Mesmo quem vai transitar a pé ou até o veículo, se precisar encostar no acostamento, depende do local, não consegue encontrar. Então, peço à associação dessa indicação. Associação concedida, vereador. Continua em discussão. Essa associação também do colega Valdir, né? Que nem lá na Timbaúba, já faz 7 anos que eu fiz. Lembra que assinaram, eu fiz um baixo assinado, né? Da Timbaúba e do Trevo de Godoy. Foi aprovado em tudo, falta o Dair fazer. Só que o Dair não tem recurso, né? Aí ficam enrolando, né? O movimento cada vez é maior, né? Agradeço, Valdir. Associação concedida também para o vereador Alcídio. Continua em discussão. Não havendo interessados, coloco a indicação em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. A indicação do vereador Valdir, com a associação do vereador Francisco, do vereador Douglas e do vereador Alcídio, foi aprovada por unanimidade de votos. Vamos para as explicações pessoais. Começamos hoje com a vereadora Darlene Rohleder, dos Progressistas. Eu agradeço o espaço, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Valdir Taisen, dos Progressistas. Da mesma forma, senhor presidente, eu agradeço o espaço. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Francisco Thiago Brown. Agradeço o meu espaço, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Reinilde Nicodem, dos Progressistas. Da mesma forma, agradeço o meu espaço. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Janete da Silva Nunes, do PL. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, caros colegas vereadores, jurídico aqui presente, a funcionária a Patrícia e a Karine, público aqui presente ainda, né, os futuros colegas vereadores, Gilmar e o Afonso, a Lil Grimm, que estão aqui ainda assistindo, o pessoal que nos assiste através das redes sociais, Facebook e amanhã através da Rádio G. Quero só colocar que estive ontem presente, Marco Zero da Soja, na linha 15, foi um momento significativo, vários munícipes, nosso município, Pederneiras, Abrantes, Pedro, Silva Jardim, estiveram lá, aonde esteve a presença da família dos descendentes do pastor Albert Allenberg, que há 100 anos lançou a semente da nossa tão querida soja, né?
Aquele local foi um marco onde começou a germinar as primeiras sementes trazidas. Um punhado, como eles dizem, né? Foi trazido, foi feita a plantação, né? Aonde rendeu a nossa economia do Rio Grande local e a economia do Rio Grande do Sul, por que não dizer do Brasil, seja uma economia alicerçada no setor primário, que é a soja. É um carro-chefe das exportações brasileiras. Então, foi um momento muito importante, onde teve lideranças, Santa Rosa, porque foi o lançamento da FenaSoja, né? Juntamente com os munícipes e os líderes do município de Ubiritama. Mas eu agradeço meu espaço. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Alcídio Celeprim, do MDB. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Abel Hartmann, do MDB. Cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereadores, assessoria jurídica, Karine, Patrícia. Cumprimentar Afonso Nicode, futuro colega, daqui uns dias estamos juntos. Vamos trabalhar 4 anos juntos nessa casa. O Gilmar Guise, da mesma forma. Cumprimentar o Rudi Grimm, sua esposa, que nos assiste. As pessoas que nos assistem também pela Rádio Gêmeos e os que nos acompanham agora ao vivo pelo Facebook. Dizer que hoje aprovamos 3 projetos importantes, né? Conselho Municipal dos Idosos, Fundo Municipal da Cultura e um do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Também foi apresentado um projeto muito importante, que nós tivemos um momento aqui de 20 minutos de explanação de uma pessoa que acho que veio apresentar esse projeto para nós e juntamente com a administração pública. Então sempre vem para agradecer as nossas políticas culturais ali do nosso município. Quero dizer para vocês que esses projetos culturais, para vir dinheiro das esferas estaduais e federais, acho que precisam ser aprovados. Por minha parte, já antecipo o meu voto e tenho certeza que meus colegas também vão fazer da mesma forma. Meus colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, quero me despedir dizendo meu abraço e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Douglas Dresch, do MDB. Eu agradeço o espaço, presidente. Obrigado, vereador. Lembrando que haverá sessão extraordinária na quarta-feira, dia 4 de novembro de 2024, às 19 horas, para a votação do projeto de lei número 41 de 2024. Não havendo mais assuntos na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.